Bom, vamos lá perguntar sobre as novidades, né? Já tem pergunta no chat, mas a gente vai perguntar sobre as novidades do Aborted aí nos próximos meses. Se tem single ou alguma coisa, ou até turnês, alguma novidade aqui pro Brasil. First of all, welcome to this show. It's hosted by Cynthia, as you might have noticed. And she wants to know a little bit more what are the news for Aborted. I know there's a new single coming out soon for the release of the album. What can you tell us about the new stuff that is coming out for Aborted? Right. So we recorded a new album called Vault of Horrors, which is coming out on the 15th. So yeah, 10 songs, 10 guests, a lot of blast beats, a lot of crazy bullshit happening in there. So it's brutal. It's it's got a little bit of everything for everybody, I think. And right after that, we're going on tour in Europe with Carnifex, Revocation, and Vexed, and then in the United States with Archfire, Carcosa, and Alluvial. Certo. Então, no dia 15 eles vão lançar um álbum novo chamado Vault of Horrors, que tem 10 convidados, são 10 músicas absurdamente brutais, cheias de muito sangue e, claro, coisas muito doidas acontecendo ao mesmo tempo. E daqui a pouco eles vão sair em turnê na Europa com Carnifex e outras bandas, como também em outros países. Então, por enquanto, essas são as novidades. Certo. Alguma programação aqui para América do Sul ou ainda não? Is there like a plan to come back to South America since you've been here only to Colombia, as I've been told? You've played only Colombia. Will you like tour the rest of South America at some point? We'd like to. I mean, we have been to Brazil once, if that counts. But we did. I want to say 2010 or 11, something like that. So it's been 13 years, something like that. So it's been a while. But yeah, we'd like to come back. The first time we were there was fantastic. So absolutely. Certeza que eles querem voltar. Faz uns 13 anos que eles não vêm pro Brasil. Eles vieram aqui em 2010 ou 2011, não se lembro mais direito, mas da vez que ele veio foi uma experiência muito legal. Então, sim, ele planeja em algum momento vir e visitar o restante da América do Sul. Certo, tem uma pergunta do chat. A Rafa tá falando que ela é super fã de Aborted, enfim, que é uma banda antiga e tudo mais. E ela quer saber de onde surgiu, né, a ideia do nome e de criar a banda. Acho que é uma curiosidade dela. There's a question from chat. She's like a long-time Aborted fan, and she would like to know a little bit more about the origins of the name Aborted. So that's a pretty funny one. The band is old. We started in '95, and in '95, or at least in the '90s and up until the 2000s, whatnot, record stores were still a big deal. I remember from when we were in Brazil, even in 2010, there were still a lot of record stores, which is really cool to see. Not so much in Europe anymore. But the reason for naming the band Aborted was so we would be, alphabetically first in the CD racks. So it was, smart. Então, é uma banda antiga, como ela mesmo disse, Sim. de 1995, formada nos anos 90. E nos anos 90 era muito legal você ter tantas lojas de disco, né? E quando eles vieram pro Brasil, em 2010, 2011, eles também viram que tinham lojas e eles acharam que dar o nome Aborted seria algo muito inteligente, pois eles seriam os primeiros a serem encontrados na ordem alfabética nas lojas de disco. Sensacional, Então, muito bom. essa é uma boa história. Muito bom. Ela até falou legal. Enfim, queria perguntar, porque é uma curiosidade minha, ele tá com a camiseta do Dragon Ball, né? Enfim, acredito que ele seja muito fã, né? De tudo isso. Queria que ele expressasse aqui a opinião dele sobre animes e tudo mais, o que ele curte. Cynthia noticed that you are a huge Dragon Ball fan. You might have been heard that Akira Toriyama left us. It was super sad.
And are you like a big anime fan? Do you read manga? What can you tell us about this? I mean, I love Dragon Ball. I grew up with that stuff, you know. I've seen the Cell season. I don't even recall how many times. That stuff was absolutely great. I like mangas. I don't read them anymore. I just don't have the time. But I still enjoy watching the animes. There's a lot of really cool stuff still coming out, so I definitely enjoy it. Ele não tem. Ele cresceu assistindo Dragon Ball, ele assistiu Dragon Ball zilhões de vezes. E ele, por um tempo, leu mangás, mas hoje ele não tem mais muito tempo. Mas ele tem tempo de assistir animes, né? Então. Mas ultimamente ele não tem mais tido tempo para ler mangás. Mas ele é um grande fã de Dragon Ball, por isso essa homenagem, né? Não, assim como Dragon Ball, enfim, animes, eu acredito que, né, eu já acompanho ele nas redes sociais já faz um tempo. Ele também é muito fã de games. Queria que ele falasse pra gente o que ele joga, se ele joga alguma coisa atualmente, se ele não joga nada, se ele é fã de FPS, ou se ele prefere os MOBAs da vida, né? Enfim. Cynthia follows you on socials, and she noticed that you are a big games fan. You play like MOBAs and sometimes some first-person shooters. Have you been playing like some video games or some special games you would like to share with her and her community? Yeah, sure. I mean, I play a lot of video games. That's, you know, what I do in my free time when I have some. Mainly playing with my friends online. Especially since COVID, it became like kind of the way to, you know, see your friends and talk to your friends and hang out with, you know, not being able to see each other. So a lot of times you don't, you know, you live far apart, and that's a way to keep things social, but also shoot people. So, you know, gotta do that, right? But I'd say that lately I've been playing Call of Duty, Modern Warfare 3 with my friends a bunch. Overwatch 2. I played From the Ashes 2, which was also cool. Elden Ring. I mean, there's a whole bunch of stuff. I think we're gonna see. I already finished Outriders, but my friends wanna check it out, so maybe I'll replay that one. So that's more or less what's on the list right now. Bom, Sylvain compartilhou com a gente que ele, ultimamente, ele tem jogado muito videogame, porque é algo que ele tem encontrado para ver amigos que moram longe, e desde da época do Covid, ele é uma forma de poder conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então ele tem um tempo para trocar ideia e falar com pessoas online, e também uma forma de poder matar outras pessoas, dar um tiro na cabeça de alguns. Então, ultimamente, ele tem jogado Call of Duty Modern Warfare 3, Overwatch 2, From the Ashes 2 e Outriders 2, que ele ainda não conseguiu terminar ainda, né? Então, esses são os jogos que atualmente ele tem se concentrado. Certo. Actually, Cynthia streams GTA 5 all day, and she's a colonel in a RPG where she puts people in prison. That's awesome. What do you think of women as a cop in such RPG environment? That's totally cool. I mean, women should be able to do whatever they want, so it's absolutely cool. And GTA is cool. I really enjoyed playing as Trevor, so that was fun. Então, eu perguntei pro Sven, né, o que ele acha da Cynthia jogando como coronel e pondo pessoas nas prisões. Ele falou que mulheres deviam fazer de tudo, e ele acha bem legal esse papel de coronel no GTA, e ele acha um jogo bem legal, e ele curtiu muito o papel como Trevor no jogo, então foi uma experiência bem bacana. Essa parte do Trevor é super legal. Olha, temos perguntas no chat, estão perguntando... sabemos que o Sven é vocalista e tudo mais. Queria saber como que ele começou como vocalista e como que surgiu essa paixão pelo rock, pelo metal. Desde quando aí surgiu isso? Chat wants to know when you started like having this idea of being a rock star and playing as a metal vocalist.
I mean, if it was to be a rock star, I'd definitely pick the wrong style of music. But you know, no, I mean, let's put it this way. When I was, I want to say 14, 15, there was a big like underground like death metal scene in the area that I'm from. And you know, also at the school I went to, so I got to know it in high school. From I want to say even like 12, 13, and around 15, 16, I want to say, there were friends of mine that had a local band, and their singer was not fantastic at English, so they asked me to help with, you know, vocal patterns and lyrics and all that kind of stuff. So I kind of got into it that way, helping out friends, but, you know, kind of led to me wanting to do my own thing. So, you know, 30 years later, here I am. Ele disse que, na verdade, se ele quisesse ser um rockstar, ele teria escolhido outro tipo de música, mas enfim. Ele começou no underground, basicamente, quando ele tinha 14, 15 anos, da cidade onde ele mora, onde o death metal é absurdamente popular. E com uns 15, 16, ele se juntou com alguns amigos, onde ele entendeu que ele poderia ser vocalista, porque eles precisavam de um cara que cantasse bem o inglês. E depois de lá, ele achou uma forma de... Ele queria fazer um estilo específico e acabou saindo. E depois de tantos anos, aqui ele está com a gente, trocando ideia sobre Aborted. Sensacional. Temos fãs aqui. Tahar, acho que eu falei seu nome errado, hein, filho? Ele tá perguntando se o Sven escuta alguma banda BR e se sim, qual que ele mais gosta aqui do Brasil. Legal. Do you listen to any Brazilian bands? If there is a Brazilian band you like, Chet wants to know which bands you actually listen to. Oh yeah, I mean, everybody knows Sepultura, clearly. I mean, it's a shame they're going in retirement, but we had the opportunity to tour with them, and they're great guys and absolutely amazing band. So obviously Sepultura. I also know Crisium, toured with Crisium, great guys. Rebellion was great too. And we saw, I think it was Crypta that we saw also on the 70,000 Tons of Metal Cruise. So yeah, I'd say mainly those bands right now. Nice. Ele conhece a Sepultura, obviamente. Ele diz que é um pecado que o Sepultura tá deixando os palcos, né? É uma banda incrível, ele ouve desde sempre. E, claro, Crisium é uma banda que segue o estilo do Aborted, é uma banda de death metal. E o Rebellion, né? Que é uma banda brasileira bem underground mesmo. Nossa, é muito underground essa banda, acho que quase ninguém conhece. Sim, não. Uhum. E o Crypta, claro. O Crypta é uma banda que ele teve o prazer de ver ao vivo no 70 Toneladas de Metal, que é um navio, um cruzeiro que sai lá dos Estados Unidos, em que as garotas tocaram. Então são essas bandas mais ou menos que ele conhece. It's interesting that you know Rebellion. It's a band that one of the leaders already passed away. And I know. The band is disbanded. But sometimes you see one of the people that were on the band playing Rebellion songs live. So it's pretty interesting that you know this band. Yeah, it's a funny story with Rebellion, because I used to promote shows in my area, and I booked Rebellion before their first album was even out. They were just touring Europe, no record out, no, just a demo. No record deal, no nothing, just trying to get their name out. And I booked them in the place that they was booking at, and they blew everybody away, and they made quite an impression in Europe back then. É interessante que o Rebellion, que vocês talvez não conheçam, é uma banda que ele conheceu antes mesmo de ter lançado o primeiro álbum, e ele que contratou a banda para tocar na cidade dele, e ele achou que é uma banda que fez uma grande impressão, uma impressão muito boa na Europa e onde eles tocaram, e ele acabou e fez até um certo sucesso, o Rebellion, na Europa. Então, verdade. É uma banda que fez um barulho, né? Infelizmente, um dos músicos faleceu e não tá mais entre nós, e a banda acabou.
É isso. Queria perguntar se ele tem algum sonho com o Aborted, assim, não sei. Talvez, não sei, se de algum lugar que ele ainda não tenha tocado, ou de algum festival que eles ainda não participaram. Cynthia wants to know what if there is like a specific dream you have with Aborted, if there's like a place you would love to play or a festival you would like to be in. Is there like a larger goal with Aborted that you have in mind and you did not achieve yet? I mean, we're kind of the band that just kind of like takes things as they come, and we just work hard, and we're just happy to be here and do stuff because we've been doing this for a long time, and just to still be able to do shit and still try to get new fans and get new people into the band is just really cool. Places that we've never been. I think there's some places in Asia and in South America we've never been that I'd love to go to. As far as festivals go, I think we've done almost all of them, except maybe the Australian festivals or Download in UK. So those would be cool because we've never done them. But other than that, I mean, we're just happy to be there and play shows and have a good time. Ele diz que é uma banda que trabalha bem duro, eles já estão há muito tempo na estrada, né? Ele se sente muito lisonjeado que ele ainda pode fazer isso e ele acha muito legal que ele tem poder fazer shows, poder fazer música e viver disso. Mas ele também gostaria de tocar na Ásia e alguns lugares da América do Sul que ele ainda não foi. De festivais, ele já esteve em todos os festivais praticamente na Europa, mas um festival que ele queria mesmo seria na Austrália, que tem o festival Download lá, e ele gostaria talvez de estar lá em algum momento, mas ele se sente muito lisonjeado por ainda poder fazer parte da comunidade e continuar ativo como músico. Muito bom. E o que ele tem ouvido ultimamente, né? A gente fez a pergunta aí das bandas brasileiras. O que ele tem escutado? Se tem alguma banda nova, algum som que ele tá ouvindo ultimamente para ele recomendar pra galera? What new bands have you been listening, except of course your own band? have you been listening other stuff when it comes to death metal? Or yeah. So, I mean, obviously, I've been listening to my other band, Coffin Feeder, too, because we're working on an album. So I'm listening to a lot of that crap right now. But the new Benighted, I've heard. Absolutely great record. Heard the new singles from Flesh God Apocalypse as well. Fantastic as well. Nice. The latest Cryptopsy and Suffocation are great records. So it's a lot of great new death metal stuff coming out. Other than that, let's see, Knocked Loose. And not exactly death metal, but heavy stuff that I enjoy a lot. And Humanity's Last Breath, I think. Those are the last bands I've been checking out lately. Sorry, Sven. What's the name of your other solo band? I missed that. Coffin Feeder. Oh, Coffin Feeder, ok. Então, o Sven, ele tem uma banda solo chamada Coffin Feeder. Eles estão fazendo... Se escreve como alimentador de caixões, se escreve Coffin Feeder. E ultimamente ele tá gravando músicas novas para esse projeto solo dele. E ele também tá ouvindo bastante essa banda. E ele tá ouvindo também muito o novo álbum do Suffocation, o novo álbum do Cryptopsy e o novo single do Flesh God Apocalypse Pendulum, que saiu recentemente. E ele também tem ouvido coisas da banda Knocked Loose, que não é bem extremo, mas é algo bem pesado, então ele tem ouvido isso também. One thing that people think it's curious is the lots of an amount of gore that is on your video clips, and Cynthia can't stream them on her live sessions. Would you like to talk a little bit about the extremity that you like to come through on your videos, even and on covers and everything Aborted does? Well, I mean, we're a heavy, brutal death metal band. We can't really talk about Britney Spears' mental health problems. So the only other option is to obviously talk about horror movies and stuff like that. So that's the thing. That fits the music, but also us as people. It's stuff that we grew up with, and
a lot of that stuff is goofy. We're a bunch of goofy people. There's a lot of, gore maybe in there. Yeah, it's true. But I think it's done in a rather artistic and tasteful way. And we don't have money to make the videos very extreme, so I'm surprised you can't stream them on Twitch because there's no on-camera violence, if you know what I mean. Fala pra ele que eu sempre tenho que tomar cuidado, até pro chat entender que a gente tá falando sobre os clipes da banda, pessoal, por eles serem muito, assim, é meio gore, né? Então, enfim, eu tomo cuidado. Até agora eu não tomei um ban. She says she has to be careful to not take a ban because of the story of the gory stuff that happens in the video. Mas ele diz que é uma banda de metal brutal, é death metal brutal. Então eles se baseiam desde sempre com coisas de filmes de terror. E eles cresceram com isso, é disso que eles vivem. Então, na verdade, eles não tomam isso muito a sério. E eles não têm muito dinheiro para fazer algo tão brutal. Então, na verdade, você deveria poder transmitir isso nas suas lives sem muito problema. Sim. Mas eles gostam de transmitir essas coisas horrorosas de uma forma muito bem feita e com bom gosto, como ele mesmo disse. Então, ele disse que fazer o quê? O pessoal até perguntou uma pergunta aqui no chat super legal, até a respeito dos clipes e tudo mais, perguntando como é que ele canta desse jeito, se ele mantém a voz, se ele faz aula ou não, enfim, que é o mais surpreendente, né? Eu lembro que eu assisti um vídeo do Aborted na live e depois eu fui assistir o do Slaughter to Prevail, né? E a galera ficou comentando sobre os vocalistas e tudo mais. It's interesting that people are asking the similarities about the new guys that sing brutal music like Slaughter to Prevail and Aborted, since you are not that different when it comes to vocal expression. Is this something you do or train your voice with, or to when it comes to your vocal lines, when it comes to extreme music? I eat an obnoxious amount of bananas. Too many bananas. No, kidding. No. I think it's just something technique that grew over the years, it's not just about being the screaming angry man, but there's a lot of control involved, a lot of mouth shape, tongue positions, all that kind of stuff. Trying to get a good projection so it sounds full, at least for me. That's what I'm trying to do, at least. And something that's important would be to warm up properly, try to not hurt yourself, and drink a lot of water and sleep enough. And bananas. And bananas. Ele diz que ele come uma quantidade absurda de banana. Não, mas é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Mas é uma técnica que ele aprimorou durante os anos que passaram. E claro que ele tem um controle sobre a voz dele, né? Que ele tem por um tempo. Ele não controla ele tem as posições, as projeções vocais, que ele quer que soem mais cheio, né? Então ele faz esses treinamentos, ele aquece as vozes dele. Então ele diz que existe muita prática nisso, né? E é claro, não se esqueçam das bananas. Última pergunta, Si. Vamos lá. Queria perguntar para ele se ele pode contar rapidinho alguma situação inusitada que aconteceu assim na banda durante esse tempo todo aí de carreira. Last question, Sven. What is like a good story, a quick story you could tell of a funny thing that happened in your life as a musician? Okay. If you're worried about broadcasting our videos, you might want to bleep the crap out of this one. This is about our former bass player, JB, who was hooking up with a girl in Austria. And she was very excited to see him in the morning after dropping her kids off at school. And she told him that when he's done, he should pee on her. And this freaked him the crap out.
And what did he do in the morning? We had bus call and we couldn't find him anywhere. So we were like, God damn it, he's probably, you know, with the girl or whatever. But no, he was literally sitting in a closet hiding from her. My God. Oh my God. Yes. Então, No, I thought that was pretty funny. I mean, you know. This is pretty funny. Então, se você tá preocupada em passar os clipes do aborto, dessa você deveria, na verdade, esconder também. O baixista JD, que foi o baixista anterior da banda, ficou com uma menina na Áustria que disse que tava tão empolgada em ver o cara e tal, e antes de ir pra escola, ela queria que batesse nela. Então, Meu Deus, o cara, tipo, cara. ficou com muito medo dela e saiu correndo e ele não aparecia pra ir embora com o busão da turnê da banda. Mano. E eles ficaram procurando e encontraram ele escondido no armário, porque ele tava com medo da mulher. Se porque escondendo, ele não queria, não queria mais encontrar com a menina. Então, essa é uma história bem estranha, bem divertida. No pee. Não acredito. Não foi no banheiro, galera. Não foi no banheiro. No pee was awesome, Sven. This one. Enfim, Ok, então. gostaria de agradecer a presença do Sven, falar que é uma honra, que eu sou super fã, não só dele, mas da banda, e dizer que para ele falar as últimas palavras. She thanks you for being here and being so kind and answering these questions. She's a super fan of Aborted from a long time. And please leave your last words for this stream. And yeah, leave your message. Okay. Yeah, sure. Well, thanks for all the support through the years, and everybody watching this, check out the new album. It's pretty cool. I swear it's pretty cool. There's a lot of weird stuff happening. There's a lot of blast beats. There's a lot of crazy shit happening. There's a lot of guests. There's a lot of horror stuff happening. And I promise there is no pee. See you guys next time. Ele agradece a galera por estar aqui. Não deixe de conferir o novo álbum, Vault of Horrors, que vai ser lançado sexta-feira agora, dia 15. E, por favor, ouçam o álbum. Tem bastante bons convidados, tem muita agressividade, muita brutalidade e não vai ter xixi, então confiram, vai ser bem legal. Thank you, Sven. Thank you so much, Have a Sven. nice Thank you. day. Bye bye. Bye-bye. Bye.